Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do Bitcoin. Bom, hoje eu vou mostrar alguns dados para vocês que a gente pode azedar as coisas aí pro curto prazo, tá? A gente tem uma expectativa aí de que o Bitcoin vai ficar entre os 25 e os 30 mil dólares pro resto desse ano, mas se a gente perder os 25 mil dólares, as coisas vão começar a ficar um pouquinho azedas aí. E vou mostrar isso para vocês através de dados, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Saca só, esse gráfico que a gente tem aqui na tela é exatamente a quantidade de bitcoins que é transacionados em determinadas regiões. Se a gente olhar exatamente para a data de hoje, a gente vai ver que as maiores transações elas estão acontecendo exatamente nos 26 mil dólares. A gente tem quase 835 mil bitcoins transacionados dentro dessa região. Saca só, se a gente voltar um pouquinho e olhar ali para abril, por exemplo, a gente vai ver que a maior quantidade que nós tínhamos era exatamente lá nos 15 mil dólares, tá? Onde a gente tinha 1.182.000 bitcoins transacionados naquela região. Se a gente olhar aqui exatamente para os 15 mil dólares, hoje a gente tem 814 mil bitcoins, ou seja, uns 300 mil aí bitcoins foram vendidos, bitcoins que foram comprados nos 15 mil dólares, eles foram vendidos, eles estão aqui dentro dessa região. Mas o ponto nem é exatamente esses bitcoins que foram comprados a 15 mil dólares e que foram realizados em algum momento aqui da história. O ponto é, quando a gente tem muita transação em uma determinada região, ou ela se torna um suporte muito forte, ou ela vai se tornar uma resistência muito forte. Como nós estamos acima dos 15 mil dólares, os 15 mil dólares hoje ele é um suporte muito forte. E por que eu estou falando para vocês que as coisas podem azedar? Porque se a gente perder os 25 mil dólares, a gente vai ver que o nosso próximo suporte ele vai estar lá entre os 22 e os 19 mil dólares. E aí a gente vai deixar essa grande barra preta aqui para trás. Se a gente deixar essa barra para trás, a gente vai ter uma grande existência no mercado. Saca só, quando a gente olha para gráfico semanal, tal, por que eu falo entre os 25 e os 30 mil dólares? Porque se a gente olhar, nesse momento, os 25 mil dólares é o maior suporte que nós temos. Estou olhando para gráfico semanal. Então a gente tem fundo, perda do fundo, resistência, resistência, suporte, suporte. Se a gente perder esses 25 mil dólares aqui, a gente vai estar deixando toda essa liquidez em zona de arrependidos, zona dos arrependidos. Então a gente pode ter as pessoas vendendo quando a gente voltar aqui em cima novamente. Não gostaria de ver o Bitcoin perdendo os 25 mil dólares aqui, os 25, os 24 aqui mais ou menos, tá? É fechar abaixo dessa região, não agulhar e voltar, não fazer igual ele fez aqui atrás, é simplesmente fechar abaixo dessa região. Se ele fechar abaixo dessa região, a gente vai ter cenários mais negativos para o resto do ano aí, tá? Eu espero que a gente passe o resto do ano de 2023 dentro dessa região. Inclusive, a nossa live de hoje aqui no canal será às 19h30. Nós vamos trazer um convidado especial, além do Rodolfo, é claro. A gente vai falar sobre se em 2024 o Bitcoin pode estar formando novos all-time highs ou não. O que seria novos all-time highs? Simplesmente está acima dos 68 mil dólares lá em 2024. A gente vai ver isso, vou dar minha opinião, o Rodolfo vai dar dele, e um convidado muito especial que vocês aí conhecem, uma pessoa velhaca do mercado cripto, vamos ver exatamente qual que vai ser a opinião dele. Bom, então olhando para isso daqui, se a gente perder esses 25, as coisas vão ficar um pouco feias, vão ficar um pouco azedas para o curto e médio prazo, beleza? Tem uma movimentação acontecendo nesses últimos dias de número de novos endereços, né? A gente está tendo a maior quantidade de novos endereços sendo criados na rede do Bitcoin nesses últimos dias. A gente tem mais novos endereços do que a gente teve no nosso all-time high. A gente só não tem mais novos endereços do que a gente teve no topo de 2018.
E aqui vai entrar um ponto interessante. Isso daqui pode ser um movimento, tá, de FOMO, Fear of Missing Out, onde muita gente está tentando entrar no jogo nesse momento. Isso daqui é um péssimo sinal. Quando a gente vê isso em topos de mercado, isso é um péssimo sinal, significa que a gente já entrou em exaustão. Só que ao mesmo tempo, isso daqui é demanda pelo ativo, tá? A gente está tendo mais pessoas querendo o Bitcoin. Isso daqui pode ser uma informação extremamente negativa, como pode ser uma informação extremamente bullish. Como que a gente vai saber se isso daqui é bullish ou se isso daqui é bearish? A gente vai ter que analisar outros dados. A gente vai ter que olhar, por exemplo, para MVRV, para a gente entender se o MVRV está sobrecomprado ou se está sobrevendido no momento. E em cada região a gente vai tomar uma decisão diferente. Vendo agora, nesse momento aqui, entendendo outros indicadores, eu olho essa informação aqui como sendo uma informação bullish, tá? As pessoas estão demandando a rede do Bitcoin, novos endereços estão sendo criados. Isso daqui é muito bom para o atual momento que nós estamos vivenciando. Se a gente pensar em longo prazo, cara, continua perfeitamente saudável, porque a gente ainda está longe de chegar em zonas de sobrecomprados, tá? Dentro do Bitcoin, em gráfico diário, olhando para ciclo de mercado, tá? Essas linhas aqui são exatamente o ciclo do Bitcoin. A gente tem essas regiões sendo as mais baratas, a linha laranja, a linha verde aqui, a linha vermelha ali sendo a região mais cara. Veja que em todo o ciclo a gente sempre respeita esses movimentos. Linha laranja, custo médio de todos os investidores ali. A gente vê que hoje a gente está acima, a capitulação a gente sempre entra um pouquinho abaixo dessa região, mas para a gente voltar abaixo dessa região de capitulação, a gente está falando que o Bitcoin teria que cair exatamente até ali os $20 mil. Se ele volta para os $20 mil, para os $19 mil, a gente pode entrar em zona de capitulação mais uma vez, tá? Isso aconteceu em 2019. Bom, a minha opinião é que isso não vai acontecer, tá? Eu vejo que nós estamos mais diante do ciclo de 2016, que foi um ciclo mais consistente com altas, mas se você olhar no meio do caminho, a gente teve quedas de 30%, a gente teve quedas de 50% também ao longo desse caminho, a gente teve movimentações onde o preço ia subindo e o preço ia construindo também as suas retrações, tá? Se a gente olhar aqui, o preço chegou ali em $400, logo em seguida ele já estava ali em $310, ou seja, uma queda bem relevante aí de mais ou menos 40% nesse período aqui. Então, pensando em ciclo de mercado, a gente ainda está em bons cenários, mas se a gente olhar para o curto prazo, as coisas estão azedando um pouquinho. Por exemplo, DXY, que era algo que eu esperava estar formando topo e eu comentava sobre criação de divergência no RSI, no DXY, a gente está vendo essa divergência indo embora. Por que ela está indo embora? O mercado voltou a subir, o DXY está subindo e o RSI ele voltou a subir também. Se o RSI romper esse topo aqui atrás, ele vai descartar a divergência, ele vai jogar a divergência para fora. E aí a gente pode continuar subindo mais em regiões sobrecompradas durante um período ainda. Saca só, quando a gente entra em sobrecompra aqui, nós estamos nesse candle vermelho. Ele ainda tem movimentações de alta, estica mais um pouco para depois ele entregar novas quedas, tá? Esse cenário aqui do mercado macro, tá? O mercado mais global, olhando para DXY, olhando para as bolsas, tá? A gente está vendo que esses mercados estão mais azedos, já estão um pouco mais feios. Lembrando, Bitcoin ele começou a cair antes do que esses mercados aí, então a gente também pode supor que vamos encontrar um fundo antes do que esses outros mercados, como S&P, Nasdaq e o DXY quando ele estiver formando o topo ali. Mas se a gente perder sim essa linha branca aqui, eu ficaria mais preocupado para o curto prazo. Pensando nisso, que a gente está com um curto prazo mais negativo, talvez nós teremos oportunidades melhores nos próximos dias, tá? Do que o momento que a gente está vivenciando agora. Pô, Gui, então isso significa que é melhor vender agora para comprar mais barato? Não, cara, porque dependendo do tamanho da sua mão, você tem imposto para pagar. Cara, você tem um monte de complicações para você liquidar uma posição.
as pessoas não sabem muito por que se criou a estratégia de buy and hold. Por exemplo, hoje se fala muito, né, que Bitcoin é melhor você ser um holder. Cara, aqui nos Estados Unidos, se você segura o ativo por 1 ano, 12 meses, e você realiza lucro desse ativo, você vai pagar 15% de imposto. E se você vender esse ativo antes de 1 ano, você vai pagar 25% de imposto. Você vai ter 10% de imposto a mais. Ou seja, a própria tributação, ela estimula com que você segure o ativo por mais tempo. Então, um investidor mais parrudo, com uma mão maior, cara, tô falando mais de 100 mil reais, por exemplo, de investimento, você tem que pensar sempre em tributação, porque toda vez que você fizer movimentações, você vai pagar em cima daquilo. Pensando nisso, não vou movimentar a minha carteira de longo prazo, mas vou pensar em adicionar novas posições na carteira de longo prazo, caso a gente venha furar abaixo dos 25 mil dólares. Lembrando, cada mão é uma mão, tá? Cada estratégia a gente tem que olhar ela de uma maneira diferente. Depende da carteira da pessoa, quanto que está sendo investido ali. Bom, eu vou falar muito mais sobre isso com vocês, tá? No evento Jornada 10x, que é um evento onde eu vou expor como você faz para buscar uma multiplicação de 10 vezes dentro do mercado cripto, tá? Vai ser um evento único, uma live única e exclusiva. Se você quiser participar no evento, link na descrição, Jornada 10x, você vai cair exatamente nessa página aqui. O evento vai acontecer na próxima segunda-feira que vem, tá? Só confere os seus dados ali na hora que você clicar nesse botão, cara, coloca o seu nome, seu e-mail, seu telefone de maneira correta. Não adianta colocar informações fakes aqui, porque senão você não vai receber o seu acesso no dia que estiver rolando a live, beleza? Bom, se a gente der mais uma olhadinha aí exatamente para moedas movimentadas, tá? A gente vai ver que teve um volume um pouquinho mais alto aqui de moedas antigas sendo movimentadas. Olha só, quando a gente voltou ali, formou um topo que no Price Action tá mostrando um péssimo sinal para nós, tá? Se a gente colocar exatamente a média de 200 períodos no... eu não tô com a média de 200 períodos aqui, deixa... Mas se a gente colocar a média de 200 períodos no gráfico diário, por exemplo, a gente vai ver que tivemos rejeição dessa região. Então, para os próximos dias, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo aqui os 25, os 24 mil dólares, porque se isso acontecer, a gente vai fechar o ano mais negativos aí. Quiçá Bitcoin em 20 mil dólares? Não sei. Eu não acredito muito, tá? Para mim, a gente vai fechar entre os 25 e os 30 mil dólares. Se a gente fechar entre os 20 mil dólares, nessa região eu vou comprar mais para adicionar na minha carteira de longo prazo. Sem contar que eu tenho outra carteira também que eu compro todas as segundas-feiras, onde eu tenho uma estratégia de DCA dessa carteira. Se você quiser ter acesso a essa carteira, link está na descrição também. O nome dessa carteira é Carteira Rumo ao Milhão. Beleza? Bom, espero vocês então, todo mundo, na live hoje à noite às 19h30 aqui no canal com um convidado mega especial. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo mais tarde. Valeu!